e no clamor da madrugada de hoje, 15 de setembro de 2025, aqui no meu lugar de intimidade com o Senhor, me coloco à disposição do reino para falar com o Senhor e para ser instrumento do Senhor, para levar a fé àqueles que necessitam de um copo d'água, que necessitam de uma esperança, de uma resposta. Deus, em teu nome eu peço, abençoa essa nova semana que está iniciando. Peço, Deus, por mim, por tantas pessoas que estão precisando de respostas, de ensinamentos, de correção. Senhor, és tu, papai, que nos enxerga mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos. É o Senhor que se manifesta de uma maneira gloriosa, dando sinais de que não estamos sozinhos. Deus, eu peço, libera do alto dos céus uma unção diferenciada para que a tua presença esteja nos enchendo daquilo que o teu Santo Espírito tem para nós e que de maneira natural nós deixemos tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que tem envergonhado ao teu santo nome, porque, Senhor, o amor de muitos se esfriaria, já está escrito na tua palavra. E tenho visto pessoas que vivem por viver, pessoas que têm uma vida miserável, de um umbiguista, que consegue enxergar apenas o seu umbigo e apenas quer ajuda das pessoas. E mesmo assim, continuam a criticar aqueles que estão lhe estendendo a mão, aqueles que estão pagando um preço por esta vida, porque se enxergam tão superiores. A cegueira não tem permitido enxergar essa dura cerviz, essa atitude que tem trazido o sofrimento de pessoas que estão ao seu redor. E ali muitos se deparam com a situação de que os de fora são mais honrados do que aqueles que verdadeiramente pagam o preço e não abandonam o primeiro ministério, que é a família. São aqueles que estão debaixo do nosso teto. Deus, eu te peço, na minha simplicidade, que o Senhor esteja quebrando toda a resistência do inimigo sobre as famílias, que o Senhor repreenda toda a resistência contra a mudança pautada na tua palavra, porque quantas pessoas têm sido teimosas, chucras, ogras, pessoas que têm sido aquelas que empacam como uma mula, sabendo que o salário do pecado é a morte, que a mentira é proveniente do pai da mentira, que é Satanás, se usando de recursos para
não aceitar, reconhecer que está errado ou errada, devendo promover mudança. Ah, Senhor, quantas pessoas têm a Bíblia empoeirada, fala tanto de Deus nas coisas vãs. Por Deus, Jesus, meu Deus, não acredito. Ao passo que deveriam estar se alimentando daquilo que é bom, colocando os seus olhos em coisas boas, porque a palavra do Senhor diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Deus, quebra agora a frieza, quebra agora a preguiça, quebra agora as desculpas esfarrapadas, quebra agora, Deus, tudo aquilo que tem servido de muleta para perpetuar a mediocridade daqueles que se fazem de vítima, quando são verdadeiramente os causadores do sofrimento dos demais que estão ao seu redor. Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, quebra agora toda teimosia, toda resistência, toda vaidade, toda ignorância, toda frieza, toda torpeza, toda palavra maledicente. Quebra agora, Deus, as honrarias que muitos têm dado aos de fora, esquecendo daqueles que estão passo a passo, minuto a minuto, lado a lado, para as conquistas. Ramantu biginia salamanturia sai, que mindreas fai, mandoi, que min, ressoe, remendo, que nada laida, rabadigada laidiria sai, amanturia ria nácias, que mentudo da gai, da madagai digiria síria, riachuriasi, Kamantubias, Semanturia Narai, Harabashtikirias Taide, Heniasi, Kemantudi Kanarai, Direi, Rendo como no ideria subia, Rabash, Kadosh, Kimindrias, que te derias. Senhor, Jesus, nada irá me calar, porque o Senhor me dá uma voz profética, uma voz que vai além daquilo que o povo ouve, uma voz que em o nome de Jesus espanta todo o mal, uma voz de valentia, de ousadia, ribotuquiri, Senhor querido, Remantubidicassi, selei, selemantubidicanereassi. Senhor, em teu nome eu peço, muda histórias, restaura cativeiros, derruba muralhas, derruba resistências, quebra palavras malditas, quebra a palavra de maldição. Estoura agora, em o nome de Jesus, toda maldição de enfermidade e de morte. Stay demancho bidigeniria sai. Em o nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor em mais uma madrugada. Rei,
Kamanto bidikasti. Rimododoriri Surya Samanto. Rei. Ah, Senhor querido. Há um arrepio, ribastui. Rementi de candanácia. Remato guduria da súbia. Jesus querido, desfaça a maldição agora. Arrabastui, que mentu de casai. Estire mantu de sai. Senhor querido, quebra agora os grilhões, estoura agora as correntes, destrói cativeiros de opressão, depressão, solidão, vergonha, desprezo, que mendudiria súbia, hastia, hastias te mantui. Oh, Jesus querido, a minha alma sacode neste instante, Pai. Regamandudiria súbia, ariasti, crianças sendo molestadas, carribado pelas tu, e mim, Senhor, salva as crianças, Pai, repreenda todo mal, pedofilia, repreenda agora. Estão querendo ceifar a inocência das crianças. Arriasti, remanto, mas o Senhor é um Deus que levanta os teus anjos. Senhor, guarda as crianças, guarda a juventude. Ah, Senhor, teus olhos estão sobre o planeta. Senhor, cuida das crianças, a próxima geração. Não permita que o inimigo esteja tirando a inocência das crianças. Senhor, faça com que cada idade viva o seu tempo, para que em tempo oportuno o Senhor se manifeste e faça gerar testemunhos. Eu repreendo agora em nome de Jesus situações que têm sido colocadas em famílias, permitindo que a brecha aconteça para ter tempo de descanso, tempo no telefone, tempo na televisão. E criança tem sido perdida, tem perdido a sua inocência por aquilo que os seus olhos têm enxergado. Por homens e mulheres que têm afligido e açoitado crianças inocentemente. Pai, desce com a tua balança de justiça neste instante, separando os bons e os maus. Que o Senhor esteja expondo a vergonha destas pessoas, para que a justiça da terra seja feita. Ah, sim. Queimai, que me rebudugidista balai sou. Jesus, Senhor, apaga da mente dessas crianças que sofreram alguma coisa. Entra, Deus, com o teu bálsamo, derrama da tua cura. Cura, Senhor, as minhas mãos não podem chegar, mas as tuas soberanas são capazes de operar milagres. Senhor, toca nos adultos, para que haja o tempo com o Senhor, porque a pressa não tem feito entenderem que o tempo está voando, que as crianças crescem, que os jovens envelhecem, que os maduros se tornam a terceira idade. E quando se dão conta,
Não há mais tempo para fazer coisas que outrora era possível. Senhor, faltam poucos meses para acabar 2025. Senhor, esteja remindo o tempo para nos favorecer. Nos dá a fome e a sede da tua palavra, porque nós cremos que o Senhor é verdade e justiça. João 8, a partir do versículo 31 diz: Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Deus, Mestre, Pai, eu imploro, Senhor, para que o Senhor se manifeste de maneira poderosa e que entendamos que os verdadeiros discípulos devem permanecer na palavra, levando o conhecimento da verdade. E automaticamente levamos a libertação de tudo que aprisiona, especialmente o pecado na vida das pessoas. Pai, a liberdade prometida não é o de se fazer o que queremos, o que a nossa carne pede, mas de sermos libertados das mentiras do mundo, das tentações, do poder do pecado, encontrando a verdadeira liberdade no Senhor. Querido Deus, em o nome de Jesus te peço por obediência, que tenhamos a consciência de que a verdade é o que o Senhor nos ensina, que quando nós conhecemos aquilo que é certo, nós negamos tudo o que é mal. Quando nós seguimos ao Senhor, nós pensamos nas nossas atitudes, se refletem aquilo que o Senhor nos ensina dia após dia. Porque o mundo jaz do maligno, porque os valores estão trocados, mas o Senhor nos ensina a permanecermos na tua palavra, que é o caminho verdadeiro para a libertação. Senhor, em o nome de Jesus, nos toca de uma maneira especial, nos traga à memória aquilo que nos dá esperança. Nos ensina, Senhor, a não procrastinarmos. Nos ensina a renúncia das coisas que a nossa carne quer fazer, da preguiça, da mentira, da desculpa, dos pensamentos, de servir melhor aqueles que são de fora do que os de dentro de casa. Mulheres, obedeçam seus esposos. Homens, sejam sacerdotes do seu lar, porque isso lhe será cobrado do Senhor. Como sacerdote, deves tu cuidar da tua família. Deus em primeiro lugar, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho e o resto. Rai que mente de Síria. Amantobia Ganassia, Rabash. Senhor, nos ensina, porque a verdade é que liberta, Pai. Afasta de nós tudo aquilo que tem envergonhado ao teu santo nome. Nos liberta da mentira, nos liberta, Senhor, das coisas mundanas que enfraquecem a nossa vida pelo resultado do pecado. Que o Senhor esteja nos abençoando e que tenhamos a decência de reconhecermos aquilo que não está bom em nossas vidas e mudarmos, porque o Senhor é um Deus misericordioso
Suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Mas nós devemos tomar uma atitude de posicionamento. Abstenha-se em minutos tão necessitados por tantas pessoas, de um WhatsApp, de um Instagram, de um TikTok, de uma televisão, de uma matéria de fofoca, para falar com o Senhor, que é quem te fortalece, que é quem te dá respostas sem enganos. É aquele que abre portas que você jamais conseguiria sozinho. É aquele que no secreto e no particular sabe de coisas íntimas suas e que detalhe a detalhe tem cumprido pelo seu favor na terra. Muitas das vezes é um favor imerecido, porque nem eu e nem você merecemos, mas o Senhor é um Deus que dá, porque Ele sabe quem nós somos. Mas na grande maioria das vezes, nós usamos de desculpas, omissões e mentiras para tampar um sol com a peneira. Mas nos dias difíceis, nós não hesitamos em falar: Pai, Senhor, não te esqueça de mim. Onde tu estás, Senhor? Pai, me ajuda. Preciso do teu favor. Senhor que está no céu, tu me ouves. Creia que a pior coisa que pode acontecer é clamarmos a Ele e escutarmos: apartai-vos de mim que não vos conheço. Presta atenção. Mentiras e desculpas só te acrescentam antecipadamente o caminho à perdição, a Satanás. Mas quando nós tomamos a atitude da renúncia, da obediência, da busca, da retidão, nós nos aproximamos cada vez mais do Mestre, do Eterno, e conseguimos ouvir a sua voz, mesmo quando Deus está em silêncio. Se permita a viver o melhor com o Senhor, porque a vida com Cristo é diferente, ela não é fácil, porque o Senhor não disse que seria fácil, mas ela é diferente. Ela nos ensina, ela nos fortalece, ela no vale gera marcas para servir de testemunhos, para a autoridade, de instruirmos pessoas que estão passando pelo mesmo que nós passamos. É assim que o Senhor faz conosco. Ele possibilita situações até mesmo desconfortáveis, para que nós possamos mostrar ao Mestre que não somos mais os mesmos, que outrora xingaríamos, bateríamos, nos vingaríamos, mas agora entendemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Que os nossos passos e as nossas atitudes demonstrarão o Deus que nós servimos. E de maneira grandiosa, o Senhor se orgulhará e nos favorecerá nesta terra. Tenha consciência, faltam poucos meses para acabar esse ano. E ainda há tempo para os seus sonhos serem realizados. Exercite a sua fé, porque mesmo que eu e você não vejamos,
Nós cremos e esperamos nas nossas promessas realizadas, porque temos um Pai que não é como um homem que mente, é um Pai verdadeiro e fiel, que quando os seus filhos pedem pão, Ele jamais nos dará pedra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.